comunicação. E o nosso tema de hoje será o seguinte gênero: gênero não verbal. Crianças, no livro de vocês, de produção de texto, páginas 18 e 19, nós vamos trabalhar esse assunto. Então, acompanhe aí. Vamos observar essas imagens que tem aí no livro de vocês, certo? Vamos observar. Temos 4 imagens, certo? Vocês podem observar que nessas imagens não tem texto. Tem texto? Não tem texto. Mas elas significam alguma coisa para vocês. Não significam? Sim. Em algum momento na vida de vocês, você já viu algumas dessas imagens, certo? Por exemplo, a primeira imagem, a imagem de uma enfermeira, certo? E essa enfermeira, olha só, a imagem dessa enfermeira, ela está pedindo o que, gente? Silêncio. Essa imagem, nós, certo? Podemos encontrar normalmente em hospitais, certo? Porque é um ambiente que precisa ser respeitado, silencioso, não é? Então, querendo ou não, quando observamos essa imagem, nós entendemos o que ela está pedindo, não entendemos? Mesmo sem ter uma linguagem verbal, não é? Não entendemos? Entendemos que ela está pedindo silêncio, certo? Vamos agora para a imagem do lado. Essa imagem do lado, nós encontramos, certo? Em ambientes públicos, né? Em banheiros de ambientes públicos, normalmente para indicar, né? Banheiro feminino ou masculino. Tem alguma coisa escrita nessa imagem? Não, mas essas figuras fazem com que nós entendamos a mensagem, não é? Então, caso nós estivermos, né, em um ambiente público, certo? E tenha uma dessas imagens, nós vamos entender que está indicando masculino e feminino, certo? Vamos agora a outra imagem, certo? A imagem aqui desses cartões. Cartão amarelo e cartão vermelho, né? Quando estamos assistindo, né, a jogos de futebol, nós vemos lá os juízes, não é? Árbitros, levantando esses cartões, não é? Para os jogadores, não é verdade? Sim. Cada cartão desse tem um significado. Então, cada vez que o juiz levanta para o jogador um desses cartões, o jogador entende o que o juiz quis dizer, não é verdade? Ele precisa falar? Não, basta ele levantar que ele entende, não é verdade? É uma linguagem não verbal. Aqui nós temos semáforos, certo? Temos aí semáforos. Tem alguma coisa escrito? Não. Mas vocês observem que cada cor significa uma coisa, não é verdade? Sim. E também, além das cores, tem o bonequinho, não é? Tem o bonequinho parado na luzinha vermelha, que significa que é para parar. Tem o bonequinho que ele está como se fosse em movimento na parte da luz verde, que significa que você pode atravessar a rua, a avenida, não é verdade? Então aí, através dessa imagem, você também tem uma comunicação, não é? Você sabe o que fazer, não é verdade? Você recebe uma mensagem. Então veja, uma mensagem, gente, pode ser transmitida de duas maneiras, com a comunicação verbal, certo? Quando nós falamos, não é? Ou quando tem algo escrito, e com a comunicação não verbal, apenas por imagens. A comunicação verbal é estabelecida por meio da fala ou da escrita, tá? A comunicação não verbal se estabelece a partir de imagens, símbolos, gestos, certo? Nesse gesto aqui dessa moça, nós entendemos o que ela quis, sons também e cores, tá? Cores, como no caso dos cartões aqui, olha. Cada cartão tem um significado, ok? Então, crianças, vejam só. Vocês observaram aí, certo? Imagens que tem isso aqui, ó, linguagem não verbal, que é aquela que não tem fala nem escrita, certo? Tem gestos, não é? Tem cores,
símbolos como esse, que é o símbolo, né, do masculino, certo? E a minha do feminino, certo? Cores, não é? Cartão amarelo, atenção, não é? Cartão vermelho, jogador expulso. A mesma coisa aqui, vermelho, pare, né? E verde você pode seguir, certo? Então, através das cores, você sabe o significado. Isso se chama linguagem não verbal. Através de sons, por exemplo, quando nós estamos em ambientes públicos, que a sirene do incêndio dispara, nós sabemos que algo está acontecendo, não é? Precisa ser falado. Isso, quando toca aqui a sirene da escola, muito bem, Lara. Isso significa fogo. Isso, quando toca aqui a sirene da escola, vocês sabem que é hora de ir embora. Quando toca a sirene para o recreio, é hora do recreio, do intervalo, do lanche, não é? Precisa ser falado? Não. Isso é uma linguagem não verbal. Muito bem. Aí, vamos lá. Gente, a comunicação não verbal, acompanha aqui, olha, página 19. Ela é transmitida não somente para informar o leitor, mas também em obras de arte, quadros, certo? Por exemplo, para transmitir uma mensagem, talvez promover reflexão. O que é isso, reflexão? A pessoa pensar, certo? Observar de quem vê essa imagem. No caso das pinturas, por exemplo, é possível interpretar a mensagem transmitida observando as cores usadas e o tema retratado. No que diz respeito à música, aos instrumentos, à entonação, também revelam bastante sobre o que se deseja causar em que ouve, certo? Então, por exemplo, quando nós ouvimos uma música bastante agitada, né, alegre, significa que aquela música quer que a gente fique o quê? Mais movimentado, feliz, não é? Que tenha mais motivação. Mas já quando nós escutamos uma música que é mais calma, mais romântica, né? Mais serena, nós temos a ficar o quê? Mais calmos, não é? Não é verdade? Isso faz com que a gente possa mais relaxar, mas não é verdade? Então, é uma mensagem que é transmitida também. Vamos observar essas duas imagens aí no livro de vocês. Olha só. Vamos observar, crianças, essas duas imagens aqui, ó. Vamos observar as cores que foram utilizadas, certo? A postura dos personagens. Então, veja, na primeira foi utilizada cores fortes, não é verdade? Sim. Isso. Já na segunda, tem cores mais leves, mais alegres, não é? Sim. Então, você perceba também que os personagens, olha só, da segunda cena está em movimento, não é? Temos aí como se fosse uma mulher, não é? Que ela estivesse voando, olha, dançando, não sei, né? Segurando o quê? Sombrinhas, guarda-chuvas, não é? Já nessa outra imagem nós temos um senhor sentado com violão, não é? Então é uma imagem mais melancólica, passa um ar assim de melancolia, de tristeza, não é isso? Certo? E essa outra cena não, certo? Então, cada vez que observamos essas imagens, nós temos sensações diferentes, não é verdade? Aí depende da mensagem que cada artista quer transmitir, certo? Agora vamos às nossas atividades. Página 19, primeira questão. Marque apenas as alternativas que apresentam uso de linguagem não verbal. Olha só. Então, uso de linguagem não verbal, aqui não tem nada escrito, não é? Certo? Então, veja. A primeira é uma bandeira, certo? Bandeira de um país. Então, quando nós observamos essa bandeira, certo? Nós sabemos que está representando aí uma nação, não precisa ter nada escrito, certo? Então, os habitantes daquele país sabem que ali é um símbolo importante, certo? Então, marque, é uma linguagem não verbal. Marque aí a bandeira. No outro quadrinho, nós temos um jornal que tem algo escrito. Extra, extra, extra. Então, aí não é uma linguagem não verbal, certo? Ok? É uma linguagem verbal, você não marca. E aqui nós temos outra imagem que temos várias figuras de olhos, não é? Olhos com diferentes características. Olhos que representam susto, alegria, medo, certo?
E cada vez que observamos cada pares desses olhos aí, nós temos uma mensagem. Então, é uma linguagem não verbal. A segunda imagem é um menu de restaurante, tem uma linguagem verbal. Então, linguagem não verbal é a primeira figura da bandeira, certo? E a terceira figura, ok? Página 20. Segunda questão. Que mensagem você acha que as imagens abaixo transmitem? Então, aqui, olha, palmas, felicitação ou parabéns. Esse menininho, observe a imagem dele. É uma criança com dor. Nós temos aqui esse símbolo, certo? Indica onde liga e desliga algum aparelho, né? Nós encontramos esse símbolo normalmente em aparelhos eletrônicos. Temos aí essa figura de madeira, ela está acenando. Então, quando vemos assim alguém acenando para chamar a atenção de alguém ou então despedindo-se. Terceira questão. A tirinha abaixo não usa linguagem verbal, ou seja, não tem nada escrito, certo? Preste atenção às cenas e às expressões dos personagens e insira nela uma linguagem verbal. Então, veja, você vai observar essa tirinha e você vai criar para ela diálogo, gente. Uma conversa entre mãe e filho, certo? Então, vamos observar. Temos aí a mamãe, né? Essa moça tá sentada e o filho passa. Aí, de repente, ela... Veja o segundo quadrinho. Fica assim, fica achando estranho, né? Que o filhinho dela passou. Ela decide, então, ir atrás. Sobe a escada, certo? Quando chega lá, que abre a porta, o que acontece? Ela vê o menino com o quê? Um boneco de neve. Provavelmente a imagem é do quarto dele, né? Provavelmente parece que é do quarto, né? Porque nós vemos aqui um quadro, olha, certo? E ela leva as mãos ao rosto. Provavelmente ficou assustada. Você vai criar uma pequena conversa. Então, veja, ele passa, quando ela tá assim, olha, esse segundo quadrinho, que ela pensa assim, o que será que ele vai fazer? Você pode perguntar. Pode criar um nome para ele. Quando ela sobe a escada, você pode colocar uma fala para ela, chamando por ele. O que será que ela diria a ele quando chegou, né, nesse cômodo aí, nesse quarto, e encontrou ele com esse enorme boneco de neve? O que será que ela falou antes de colocar as mãos no rosto, certo? Então, vocês vão criar nessas linhas esse diálogo, ok? Um pequeno diálogo, tá? Pesquise e cole no espaço abaixo exemplos de uso da linguagem não verbal. Crianças, vocês irão colar aqui, certo? Pesquisar e colar imagens que você veja, certo? Observe e transmita uma mensagem, certo? Pode ser qualquer imagem, certo? De um juiz, de um jogo de futebol, ou até mesmo de um médico pedindo silêncio, ou outra imagem, outro símbolo, certo? O que você achar interessante. Caso você não encontre figuras, você pode desenhar. Mas lembre-se, é linguagem não verbal, não pode ter nada escrito. A imagem tem que significar, tem que transmitir alguma mensagem.